Boa noite. Vamos chegando. Opa! Opa, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Mari? Boa noite. Tudo jóia. E Boa noite para todo mundo que está entrando. fala um pouquinho do nosso tema de hoje. Hoje vai ser um tema bem legal, né? Assim, acho que a HMI ainda é um tema relativamente novo, assim, em termos de conhecimento para alguns profissionais, e acho que vai ter muita coisa legal para a gente aprender hoje nessa live, né? Boa Boa noite, noite. Gente, bem-vindo! boa noite, Tudo bem? obrigado. Estão me escutando? Sim, Ótimo, tá perfeito, Marco. Tudo jóia. Então tá bom. Seja bem-vindo à nossa live. A gente gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho da sua trajetória profissional, como você começou a trabalhar com HMI também. Tá joia. Bom, primeiramente eu queria agradecer, viu, o convite de vocês. Muito obrigado pela lembrança do meu nome. obrigada a você. Imagina, nós não nos conhecemos, né? Acho que pessoalmente, só virtualmente, mas Sim, eu o acompanho. primeiro contato que eu tive com você foi no curso da UFMG de Endo, que eu fiz online. Ah, tá. Então, virtualmente, né? Totalmente. Então eu quero agradecer o convite de vocês duas, né? Parabéns aí pelo projeto de vocês também, muito bacana. Eu acompanho aí algumas lives, acompanhei da professora Silvia, e parabenizar vocês por essa iniciativa, tá? Obrigada. Imagina, vocês estão, ambas estão em Uberaba, é isso? Onde que vocês estão? Não, Não? eu moro em Ribeirão Não. Preto. Aham. E eu liberada. Ah, tá. Bom, não é muito longe, né? Uma cidade da outra, não é? Não, Não. não. Então tá, meninas. Então, eu sou professor da UFMG, né? Faço parte do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente. Ah, acho que a Paula perguntou como que surgiu HMI para mim, é isso? Sim, foi. Pode parecer, né? Até para todo mundo, pode parecer que a minha formação foi praticamente em HMI, mas não foi. Eu caí nessa temática, né? Na época em que esse tema foi me apresentado, foi na época do meu doutorado, em que eu fui orientado no doutorado pela professora Tuca. Não foi sobre HMI, foi sobre uma outra temática, foi sobre terapia fotodinâmica, mas uma das minhas paixões é a fotografia. Hum. E eu me recordo que quando os estudos começaram a ir para a faculdade, os estudos clínicos, precisava de tirar fotografias para fazer o acompanhamento das restaurações e entre outras intervenções. E eu me disponibilizei a fazer esse controle das fotografias, né, dos estudos clínicos. E aí eu que me convidei, eu falo. Eu que me convidei a fazer parte do grupo HMI. E desde então, lá em meados de 2009, de 2008, que eu faço parte do grupo. E aí sim eu fui estudando um pouco mais essa condição e hoje é uma das linhas de pesquisas que eu mais trabalho aqui na universidade e talvez seja um dos temas que para mim é mais solicitado para eu ministrar cursos ou lives, né, como está acontecendo aqui. Então, eu devo muito do que eu conheço, do que eu pratico, ao grupo HMI, coordenado pela professora Tuca, né, lá da Unesp de Araraquara. Então, nós sempre realizamos reuniões, né? As reuniões agora estão um pouco mais espaçadas. A nossa última reunião de balizamento foi para o congresso ocorrido na Colômbia, que foi o terceiro congresso latino-americano de HMI. Então, nós sempre estamos nos reunindo a cada 15 dias, agora acho que de forma mensal, para analisar artigos, novidades, escrever cartas respondendo alguns trabalhos que talvez a metodologia não é tão adequada, ou sugerindo ideias para estudos novos.
Então é um tema, né, que sempre você tem que estar atualizado. E eu acho É. que, principalmente, né, Mariana e Paula, o tema que vocês me solicitaram, que foi materiais para HMI, especificamente dentifrícios e materiais restauradores, é algo que se a gente não se atualiza, infelizmente, pelo menos para essa temática, ou para essa condição, é um pouco complicado, porque a gente sabe dos insucessos que a gente tem na nossa prática clínica, né? Então eu espero que nesse bate-papo curto que a gente vai fazer hoje, a gente melhore aí o conhecimento um pouco da população. Sim, com Com certeza. certeza. E também é uma coisa que muita gente tem dúvida, até os próprios profissionais, né? Por causa da variedade de coisas que nós temos no mercado, né, hoje. Então, todo mundo fica na dúvida, ai, qual é o melhor dentifrício? Qual é o melhor material? Nós sabemos o problema da adesão também nos dentes com HMI, né? A Sim, dificuldade de se restaurar esses dentes. Então, a gente sabe que é um tema polêmico, mas eu acho que vai sim, ser ótimo o nosso bate-papo. muito mesmo. E eu só também queria agradecer a todos que estão aqui, né? Alguns alunos da UFMG, pessoas da BOPED, né? Muito obrigado aqui pela presença, né? Muito lisonjeado. Temos uma colega da Argentina. Da Argentina, ó, que chique, gente. A Milene aqui, só gente querida. Muito bom. É só mandar no balãozinho com a interrogação, viu? Que a gente tenta responder todo mundo. Sim, a gente conta com a participação de vocês, com as perguntas também, né? Que isso deixa a live um pouco mais dinâmica, mais interativa, e isso é bem bacana. É até engraçado a gente falar sobre prescrição de dentifrícios, né? Porque eu acho que na nossa formação antiga, eu falo nossa, porque acho que eu sou mais velha aqui hoje da live. Eu me formei em 96. Então, assim, antes a gente falava sobre escovar os dentes de maneira, né, assim, generalizada, né? Raramente algum paciente perguntava qual pasta utilizar. Geralmente as pessoas escolhiam pelo preço, não tinha uma indicação específica. É inerente à situação de HMI, existem indicações específicas para outras circunstâncias também. E eu acho que o HMI trouxe isso mais à tona, mais evidente, porque os dentifrícios começaram a ser mais estudados, mais refinados até dentro desse contexto, nessa abordagem específica. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, quais as diferenças, por que indicar um em detrimento a outro. Perfeito. E para mim também foi um desafio, foi uma atualização, né? Foi uma necessidade que eu acho que nos exigiu na nossa prática clínica, né? E isso eu falo devido aos insucessos que nós fomos tendo. Então é uma evolução dentro da área, né? Principalmente, como acho que a Mari falou, dos insucessos restauradores de adesão, nós fomos atrás, né? E eu creio que quando a gente fala de pastas ou cremes dentais especificamente para pacientes portadores de hipomineralização do tipo molar incisivo, é no intuito da redução ou controle da hipersensibilidade, principalmente, né? Só que a gente só não pode ser uma caixinha fechada, que eu falo, né? Porque o que nós temos que nos lembrar é que pacientes portadores dessa condição, eles têm uma maior predisposição ao desenvolvimento de lesões cariosas. Então nós como dentistas, né, e profissionais, nós temos que ter o quê? Conhecimento de quais são os dentifrícios ou cremes dentais com propriedades anticárie e quais são os dentifrícios ou cremes dentais com propriedades dessensibilizantes. Então, hoje, o professor Saul está aqui também, Ieda, muita gente querida. Muito obrigado. Então, hoje, nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que prescrever cremes dentais, especificamente para esses pacientes, e claro, para outros também, mas para essa condição, são vários problemas que um paciente portador de HMI, ele vem, parece, eu até falo para os alunos, ele vem com uma mochilinha. Ele vem com uma mochilinha da estética, né? Vem com a mochilinha do bullying, vem com a mochilinha da sensibilidade, claro, desconfortos mastigatórios. Então, nós temos que estar instrumentalizados, não adianta. Então, quando a gente fala em HMI, a palavra-chave é
pacientes mais predispostos a desenvolvimento de lesões cariosas. E uma coisa acaba levando a outra. A lesão cariosa, num elemento que apresenta HMI, vai gerando uma destruição coronária. E isso pode gerar uma hipersensibilidade. Então, nós temos que estar treinados em qual tipo de dentifrício seria mais indicado para essa fase do paciente. Então, se por acaso o seu paciente é portador de HMI e também porta, né, ou apresenta hipersensibilidade, que infelizmente é muito comum para esses pacientes, nós temos que saber prescrever os cremes dentais. E hoje eu acho que não adianta mais, deixa eu ver aqui, não adianta mais a gente falar assim, compra então, vai na farmácia e compra pasta dessensibilizante. Por quê? Nós sabemos que se um dia eu fui na farmácia, eu moro ao lado de uma farmácia, então as gôndolas, né? Parece que tem gôndolas, um bando de dentifrícios hoje dessensibilizantes. E se você fala para o seu paciente, para a sua família, olha, compra a pasta para dentes sensíveis, os pais eles ficam perdidos, os responsáveis ficam perdidos. E eles têm a tendência, claro, óbvio, de comprar o mais barato. E nem sempre o dentifrício dessensibilizante mais barato, ele é um indicado para aquele caso inicial, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu trago o Colgate Sensitive, que acho que talvez seja o mais comum, mais famoso dessensibilizante, né? Pasta dental dessensibilizante. E ele não é o nosso carro-chefe para tratar hipersensibilidade em dentes que têm HMI. Então, a primeira coisa que a gente tem que decifrar, né, e aprender é que os primeiros cremes dentais, quando a gente quer abordar a sensibilidade, são os cremes dentais que a gente fala com mecanismos de ação neural. A primeira coisa, acho que para quem estiver anotando, né? Então, a primeira coisa, se o paciente tem sensibilidade, você tem que saber virar, né, a pasta e identificar, será que esse composto ele vai ter uma ação ou um mecanismo neural que ele vai mexer lá naquela bomba de sódio e potássio, né? Que transmite a sensibilidade dolorosa ou não? Ele vai apenas tapar, ele vai obliterar. E, infelizmente, a maioria dos dentifrícios dessensibilizantes são obliteradores. E nós não queremos obliterar nada na fase inicial do tratamento da sensibilidade. Nós temos que modificar o quê? Essa bomba de sódio e potássio. Então, o mecanismo, o composto ativo que a gente tem que se atentar nas pastas ou cremes dentais é o nitrato de potássio. Nitrato de potássio a 5%. Então, eu trouxe aqui, eu estou com a minha bancada cheia aqui de materiais, viu? Então, olha só, aqui eu trago, então, a Sensodyne original, que ela apresenta, né, nitrato de potássio. Além disso, também nós temos outra Sensodyne Ultra Proteção, que também nós podemos prescrever para o nosso paciente nessa primeira fase. Né? Então, para as escovações dele, ele pode tanto substituir o dentifrício comum que ele utiliza por esses cremes dentais com mecanismos neurais. Tá? Algo, meninas, que a gente vê muito na clínica é que as crianças não gostam dessas pastas. Palatividade. O gosto delas não é agradável. Tá? Não é muito bacana, assim, pelo menos não é palatável para as crianças, né? Nem para mim, porque eu também não gosto. Não, então. Então, inicialmente, o que nós temos praticado na universidade? Eu falo que a gente faz uma boutique, assim, sabe? A gente faz como se... Sabe quando a gente vai na sorveteria? E o paciente, a pessoa vai experimentando? Então, a gente pode pegar uma pazinha, né? Uma espátula de madeira, o paciente vai provando e fala assim, qual que você mais gostou? Eu gostei mais dessa, ok. A chance, então, desse paciente utilizar esse dentifrício ou creme dental com frequência é maior, porque ele teve a capacidade de escolher, ele que escolheu pelo gosto.
E aí, não necessariamente todas as escovações precisam ser substituídas pelo dentifrício dessensibilizante. Tá? Se pelo menos uma vez ao dia esse paciente utilizar, a gente já vai ter uma boa ação, sabe? E uma dica que eu acho que é muito bacana é não fazer o bochecho após a utilização do dentifrício dessensibilizante para que essa pasta fique atuando e fique agindo. Né? Então, só cuspir o excesso e deixar essa pasta com ação. Né? E aí, muitas pessoas perguntam e falam assim, então esse paciente ele vai ficar usando para sempre essa pasta? Né? Então, todas as vezes que a gente lida com dor, e dor é algo muito subjetivo, né? Todas as vezes que a gente lida com dor, e no caso hipersensibilidade, nós temos que trabalhar com escalas de dor no consultório, não é? E essas escalas a gente até pode colocar no Google, na internet, é super fácil de achar. É só colocar lá no Google, né? Escala visual de dor. E lá tem escala do Cebolinha, da Mônica, super bonitinho. Com as carinhas, né? Com as carinhas, isso mesmo. E aí, como que a gente controla? O paciente, quando retorna ao seu consultório, com a queixa de sensibilidade, nós fazemos um leve jato de ar para esse elemento dentário e comparamos. Será que de um mês para cá a carinha mudou? Será que essa carinha que era uma lágrima agora está com um sorriso amarelo? Será que o sorriso amarelo agora virou um sorriso? Então a gente vai controlando. A partir do momento, então, que há uma evolução do quadro da hipersensibilidade, nós modificamos a pasta. E aí a pasta é uma pasta com ação obliteradora. Por quê? Agora a gente quer bloquear os mecanismos externos, não é? Por exemplo, uma água gelada, um alimento mais quente. E aí nós vamos para os dentifrícios ou cremes dentais que mais a gente encontra na nossa prática clínica ou nas farmácias. Que aí entra o Colgate Sensitive, tem fluoreto de sódio, aí entra o que alguém aí falou, entra o Max Verde, que é um Max que contém um composto ativo que se chama arginina, a 8%. E claro, nós temos, eu acho que talvez seja o mais famoso de todos agora, que seria a MyPaste. Né? A MyPaste é uma pasta que adentrou o mercado brasileiro em 2020, é da marca GC. A MyPaste ela contém uma tecnologia que se chama Recaldente, que é rica em fosfato de caseína morfa, que tem um resultado maravilhoso para dessensibilização. Só que ela não é para ser usada como uma pasta normal. Ela é como se fosse um gel dental. Né? Ela é uma pasta que a gente não escova, praticamente até o fabricante sugere que a gente coloque no dedo e faça massagem nos dentes que apresentam sensibilidade. Logo eu após... acho que é mais fácil, vou te cortar, mas eu acho que é mais fácil de explicar para o paciente comparando com uma pomada, né? E não chamando de pasta. Se a gente chama de pasta, o paciente acha que ele tem que escovar. Então eu acho que essa comparação funciona bem com a criança. Você fala, é uma pomadinha que você vai botar no dente. E aí eles entendem melhor. E aí, ótima ideia. E aí, quando que a gente para de usar? Quando realmente aquele paciente que relatava desconforto por algum estímulo, nossa, eu não consigo tomar sorvete, não consigo mastigar tomar um açaí, assim por diante, assim que ele voltar às atividades que antes ele fazia, tá ótimo. Aí a gente utiliza um dentifrício anticárie, que é o que mais nós temos, né? O nosso rol aí, né? O que mais nós temos no mercado odontológico, que são as pastas anticárie, né? Então, eu acho que para cremes dentais, a receita, se existe uma receita, tá? A receita seria essa, trabalhar, primeira ação seriam os mecanismos neurais, e para isso nós temos que prescrever, nós temos que saber quais que são. Né? Então, até na faculdade, eu levo várias pastas, porque às vezes os pais não encontram, por exemplo, às vezes não encontra a Sensodyne original, mas encontra uma outra. Então, é super importante que a gente se instrumentalize e saiba quais são as pastas que têm
mecanismos de ação neural e coloca várias opções aos pais. Tem alunos até que fazem como se fosse um fichário. Assim, sabe, eles fotografam todas essas pastas e o pai fotografa também esse fichário, né? E aí ele leva lá na farmácia, ele pode fazer a comparação de preços que ele achar mais justa, né? E algo que é muito bacana falar também de sensibilidade, que eu acho que talvez não seja tanto foco, é que a gente consegue reduzir muito, mas muito mesmo, o período de redução dessa sensibilidade dolorosa quando a gente associa laser de baixa potência. Então, quem tiver habilitação em laser ou utiliza o laser de baixa potência, a gente consegue, associando a pasta de ação neural com os mecanismos benéficos da terapia de fotobiomodulação, né, que é o laser de baixa potência, a gente resume muito rápido. Então, às vezes, um caso que a gente resolveria com pasta em, sei lá, 2 meses, com laser reduz para 1 mês. Porque a gente está acelerando cada vez mais esse mecanismo de ação neural. Né? Olha, a Ju entrou aqui também. Nossa, muita gente querida. Né? Então, quem tiver se instrumentalizado e saiba utilizar o laser, nossa, ele é um ótimo aliado também para a sensibilidade. Né? Inclusive, para quem tem dúvidas, na bio do meu Instagram, lá tem o artigo científico que nós elaboramos, como se fosse um protocolo de utilização de laser associado, depois no futuro, a um verniz fluoretado. Né? Muito bom. Legal. Acho que de pastas era isso. Deixa eu só fazer uma pergunta, que eu acho que mais gente deve estar com isso na cabeça. E as pastas que têm componentes que fazem as duas ações, neural e obliterador? Uhum. Normalmente, tá? Normalmente, as pastas que a gente fala que tem ambas as ações, tá? Elas não atingem, como que eu vou falar, uma melhor potência de um ou de outro. Né? Por exemplo, até a própria MyPaste, eles falam que atua nos dois mecanismos, dos mecanismos de ação neural e mecanismos de ação obliteradora. Tá? Mas nem sempre, devido a essa característica bivalente, né, essa característica dupla, nem sempre a gente atinge o máximo de potência daquele dentifrício. Tá? Então, se você puder escolher entre um dentifrício ou creme dental que apresenta duas funções, comparando-se com esse que tem ações separadas, escolha o que tem ações separadas. Porque ele tem, realmente, nós temos evidências de que esses que têm ação separada, eles são feitos para aquilo mesmo, para aquela ação. Né? Então, eu super entendo que às vezes os pais eles falam assim, nossa, mas eu vou ter que comprar 2 pastas. Nossa, mas nós temos que nos lembrar de que esses cremes dentais são terapêuticos. Então, nós temos que saber prescrever mesmo. Né? Então, eu super entendo, mas eles, infelizmente, não são os dentifrícios ou cremes dentais que a gente vai conseguir o máximo de potência dessensibilizante. Tá? Então, é bacana a gente falar isso, porque até a gente vai trocando. Tem um livro que eu sempre utilizo quando estou em dúvida, que é o Guia Clínico de Cremes Dentais, da professora Ana Cecília, que eu sempre tenho dúvida. Às vezes os pais eles falam assim, nossa, não achei esse dentifrício. Aí eu falei assim, então, pera lá. Então eu pego lá que tem um guia, e lá tá tudo separadinho, assim, sabe? Mas eu entendi essa questão, mas o que as evidências apontam é isso mesmo. A MyPaste, ela tem uma ótima ação. Nós só não falamos, né, da desvantagem, que é o preço. Eu ia perguntar agora. Ela é maravilhosa, inclusive. A paletividade é boa também. Assim, ela é ótima. Inclusive, a gente quer comer a MyPaste, né? Porque ela tem... tanto que um adendo, né? Quem é alérgico à proteína do leite, não é indicado essa pasta, né? Porque ela tem proteína do leite em sua composição, né? O fosfato de caseína amorfa. Então, nós não indicamos. Então, é super válida aquela anamnese que tem que ser feita de forma detalhada. Né? Então, para esses pacientes, a gente não indica. Mas, claro, se você tem um paciente que tem um poder aquisitivo que pode fazer uso dessa pasta,
aí você pode indicar, sem problema nenhum. Mas, de uma maneira média, a população, né, em termos médios, essas pastas têm uma ótima ação, com certeza. Desde que a gente faça também o controle com a escala visual de dor. Uhum. Sim, com certeza. Sim. Muito legal. Agora fala pra gente um pouquinho de flúor. As aplicações que são realizadas, as indicações específicas. Tá joia. E ainda existe, né, aquela questão toda. Eu escuto algumas pessoas dizendo isso, que não tem por que eu indicar essas pastas se eu for fazer um tratamento com uma fluoroterapia em consultório, alguma coisa assim. Então eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, desmistificasse isso um pouco, né? Eu acredito, eu acho, a minha opinião agora que eu vou dar, né, de quem ainda não sabe o que você vai falar, mas eu acredito no flúor, sim, eu acho que o flúor resolve, o flúor funciona, mas eu acho que ele tem indicações específicas que ele é mais eficiente. É o que você estava dizendo na questão da pasta que tem as duas ações, né, neural e... Eu acho que ela é legal, mas depende muito para qual paciente você vai indicar. Então, dependendo do que o paciente apresenta, de por que ele tem aquela sensibilidade, né, pode ser que funcione. O que não é o caso, igual você explicou, da HMI. Então, eu queria que você falasse um pouco também dessa questão do flúor. E também, juntando aí na pergunta da Paula, daqueles dentifrícios que a gente tem hoje com 5.000 ppm, sabe? Do uso deles para criança, como que você imagina, se você utiliza ou não. Aí, só fazendo um adendo antes de você falar, né? Claro. Lembrando que é uma coisa que a gente fala muito, assim, para as alunas, né? Tudo, eu falo que é um tema para a vida, assim, que hoje a gente sempre procura um protocolo pronto para tudo, né? E esquece de observar as especificidades de cada caso. Quando é aquela pasta, quando eu associo flúor e pasta, né? Porque às vezes a gente também começa a falar aqui na live um monte de receitas, de certa forma, que é o que as pessoas esperam, mas esquecem de individualizar o paciente, né? Porque os protocolos são únicos, né? O que nós temos que nos lembrar é que a HMI não é cárie dentária. Né? Esse, acho que é o ponto nevrálgico, o ponto crucial, porque até nós, pesquisadores, né, nós tratávamos HMI inicialmente porque era uma condição nova. Né? Vamos pensar lá em meados de 2008, 2007, era uma condição nova. Então, nós erramos muito. Então, nós tratávamos a HMI como se fosse uma lesão de cárie. Inclusive, nós tratávamos a HMI com aplicações sucessivas de verniz fluoretado, que é um dos veículos do fluoreto, né? Do íon fluoreto. E hoje isso não se faz mais. Né? Não é mais empregado. Né? Então, eu vejo vários clínicos aplicando, por exemplo, sessões, né, aplicações sucessivas de verniz de flúor e tendo muito insucesso, e vai ter insucesso. Né? Por quê? Nós aprendemos, né, que para a remineralização da cárie dentária, ou apenas para modificação de uma lesão de cárie ativa para inativa, é clássico as 4 aplicações sucessivas de verniz fluoretado. E isso nós aprendemos lá na nossa graduação. Só que é para uma lesão desmineralizada. Ok. Perdeu minerais para o meio, nós estamos ali, o que? Obliterando, formando fluorapatita. Ok. A HMI não é uma lesão desmineralizada. A HMI é uma lesão que hipomineralizada. Ela já tem o que? Um defeito de esmalte. Então nós não vamos repor mineral nenhum. Não tem como repor. Não tem como remineralizar. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar de HMI associado a íon fluoreto. Né? Não adianta a gente aplicar verniz de flúor, e até tem clínicos que aplicam, tendo como a propriedade off-label, né, que a gente fala, a dessensibilização. Não vai dessensibilizar. É como se fosse, por exemplo, eu tenho a lesão de HMI, vamos pensar que dentro do dente está tudo desorganizado, porque é o mecanismo de ação neural. A polpa está desorganizada, a polpa está inflamada. É como se então os túbulos, né, ou o esmalte, que apresenta maior porosidade, eu fosse lá e tapasse, porque o verniz de flúor é um mecanismo obliterador.
Só que dentro está desorganizado. Chega uma hora após escovação, mastigação, esse mecanismo obliterador ele sai. A sensibilidade volta. Então, acho que talvez a maior polêmica em relação ao íon fluoreto seja em relação à aplicação dos vernizes fluoretados, né? Que a gente não faz. Para HMI não é feito. Nós fazemos a aplicação de verniz fluoretado no intuito de, tá? No intuito de modificar a microbiota bucal. Por quê? O que nós sabemos? A HMI é um esmalte todo rugoso. Né? Tanto que se a gente pega aquelas fotografias, até a gente fala na clínica, parece que o paciente não escovou o dente. Sim. Não é? Então parece que ele está todo rugoso, aquela placa que fica lá em cima. Parece que por mais... Porque a própria macromorfologia, a própria anatomia do dente que tem HMI, ele é propício para o acúmulo de placa. Então, para que a gente faz a aplicação de verniz de flúor? Para pura e simplesmente reduzir o potencial patogênico desse biofilme, para ele se tornar o quê? Menos cariogênico. É para remineralizar? Não. Não é para remineralizar. É para simplesmente reduzir o potencial que essa placa teria para desenvolver cárie dentária ali naquele dente que acumula mais biofilme. Sim. Então, como que a gente aplica? A gente, então, recebeu o nosso paciente, a gente faz todo o diário dietético, verifica como que ele escova. Normalmente, eu até falo para os meus alunos, né? Não ensina ele a escovar. Primeiro, pede para o seu paciente escovar na sua frente para você. Que, às vezes, ele só está escovando aqui na frente. É. Não é? Dói, né? Porque, às vezes, dói lá atrás. Né? Então, a gente primeiro tem que trabalhar com a dessensibilização. Depois a gente vai trabalhar com dieta. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o quê? Redução da chance para o desenvolvimento da lesão cariosa ou da instalação da mesma. Se a gente consegue reduzir o desenvolvimento da cárie ou a progressão da mesma, caso ela esteja instalada, é esse o maior objetivo de quem tem HMI. Porque se eu evito a progressão da cárie, aquele dente que tem a mancha, né, a opacidade e já tem um pouco de lesão de cárie, se você reduz a chance de progressão, muito maiores são as chances da gente indicar, por exemplo, materiais diretos, que é o que a gente vai falar ainda. Não é? Então, em termos de íon fluoreto, passa bochecho de flúor? Não. Uma que paciente que tem HMI não bochecha. Não consegue. Não consegue bochechar. Né? Então, talvez um dos únicos veículos de íon fluoreto que a gente utiliza, ou é via creme dental, na fase anticárie, quando esse paciente não tem hipersensibilidade, por exemplo, ou quando nós estamos querendo reduzir mesmo a patogenicidade desse biofilme que esse paciente já tem, para evitar a instalação da cárie. Então, quando realmente vocês têm aqueles pacientes que têm realmente muito acúmulo de placa, a gente faz a aplicação de verniz de flúor, né? Eu não sei se vocês trabalham, já ouviram falar, no verniz de clorexidina e xilitol. Esse verniz ele é super indicado, embora eu sei que a questão é sobre fluoreto, né? Mas, às vezes, o paciente vem com tanto acúmulo de biofilme que o íon flúor, a gente sabe que ele é bacteriostático, não vai surtir muito resultado para aquele paciente. Principalmente se ele não tem uma técnica muito bacana de remoção do biofilme. Então, aí eu falo que a gente faz um tratamento de choque pro paciente. Porque aí a gente está utilizando o verniz de clorexidina, que é uma substância que a gente sabe que é bactericida. Ou seja, eu quero matar mesmo. Né? Mas isso é para aqueles pacientes que são mais, sabe, os aborrecentes? Os aborrecentes, ou aqueles pais que realmente falam assim, não, doutora, eu não tenho tempo para isso não. Para escovar, para ficar vigiando a escovação do meu filho. Então, às vezes, a gente já faz um tratamento de choque mesmo em consultório. Né? E aí sim, você pode fazer esse tratamento de choque com 4 sessões consecutivas de aplicação de verniz de clorexidina, ou até
acho que até a Milene perguntar quantas sessões de verniz de flúor. Nós normalmente fazemos 2 sessões. Hoje o que a gente já sabe é que fazer 4 não se justifica, porque a gente não quer remineralizar. O que a gente quer é puramente identificou o paciente, verificou diário dietético, técnicas de escovação, você ensinou, você espera então o tempo de 1 mês ali ou 15 dias, que você reaplica o verniz de flúor, até para você saber, será que esse meu paciente entendeu tudo que eu falei? Será que a família deu conta das metas que nós concordamos? Então, por isso que talvez a abordagem familiar é super importante. Sendo que a base tem que ser o quê? Metas atingíveis. Uhum. Não adianta você falar Compromisso, assim. né? Não adianta você falar assim, olha, Paula, não adianta. Amanhã você não come mais doce, tá? Vai escovar o dente 3 vezes por dia. É um hábito, não é? É um hábito. Então, como todo hábito, nós temos que estar abertos também a escutar o paciente, aquela família. Olha, doutora, eu não tenho tempo para fazer tudo isso que você está falando, não. Ok, mas isso você consegue fazer? Você consegue trocar sei lá, um biscoito recheado, talvez a metade dele por, sei lá, metade de uma maçã? Será que, então, pelo menos a última escovação, você consegue fazer a escovação com seu filho, bem feita, com dentifrício dessensibilizante? Então, são metas atingíveis, que aí a gente incentiva os pais a voltarem, né? Que ele fala assim, nossa, que dentista chata, lá vai só me dar bronca de novo. Então, uma das coisas é o quê? Nos tornamos sensíveis também ao que os pais conseguem fazer. Porque quem tem HMI, volto a falar, não tem apenas o fator dentário. Tem vários problemas associados. Problemas estéticos, problemas de mastigação. Vai várias vezes ao consultório porque o material cai. Às vezes está sofrendo bullying. Às vezes está sofrendo impacto na qualidade de vida. Quando, por exemplo, vai lá no aniversário, todos os coleguinhas estão comendo aquele doce. Ou, sei lá, aquele alimento que é um pouco mais duro. A criança que tem HMI evita isso. É verdade. Então, metas atingíveis. Isso tem que ser muito claro. A gente não pode ser general, assim, sabe? Né? A gente tem que saber escutar também a família, né? Sim. E você tocou no assunto que eu acho que é a pergunta que não quer calar, né? A adesão desse esmalte desorganizado, o que utilizar, né? O que é mais indicado? Fala um pouquinho pra gente. Olha, Antes da gente falar de adesão, eu vou ler uma pergunta, pode? claro, fica à vontade. A Thaisa? Thaís, acho que é Thaís. Qual seria a função do verniz após a aplicação do laser associado com o creme dental com nitrato de potássio? A aplicação do verniz, a gente só vai partir para a aplicação do verniz de flúor, tá? Isso eu estou pensando que é um paciente que tem sensibilidade, tá bom? A gente só vai partir para as aplicações de verniz a partir do momento em que você reduziu a hipersensibilidade do seu paciente e agora o que você está fazendo? Um escudo protetor para manter aquela redução da sensibilidade que você atingiu. Porque tanto verniz como pasta com íon fluoreto, né, fluoreto de sódio ou arginina, tem qual função? O verniz também tem essa função, obliterar. É uma função obliteradora. Então, para que você vai usar o verniz? Para praticamente, então, manter por mais tempo a redução da sensibilidade que você teve até agora. Então, é como se fosse um escudo protetor mesmo. Tá? Eu até falo que são as fases do tratamento da hipersensibilidade. A primeira fase, reduzir o quê? A inflamação, porque esses dentes são dentes inflamados. Então a gente tem que trabalhar o quê? Primeiro com a inflamação, né? Com o mecanismo de ação neural. Trabalhou, reduziu ali pelo menos 2 carinhas, né? Tava com a carinha, sei lá, com uma lágrima. Agora tá com meio sorriso. Ótimo, significa que você conseguiu trabalhar com a bomba de sódio e potássio. Fez isso, passa para as pastas obliteradoras e aí você pode associar também o verniz fluoretado, sem problema nenhum no consultório. Você vai manter o resultado que você atingiu com a pasta de ação neural e obliteradora também. E hoje,
eu até falo que a gente refina, né? A gente coloca a cereja do bolo. Hoje, o que nós estamos fazendo muito é isolar esse dente do meio. Então, se você quer realmente refinar e manter por mais tempo ainda essa ausência, né, de sensibilidade, a gente fala que a gente isola o dente do meio. E hoje nós temos dois materiais muito bacanas que realmente formam uma casca protetora. Se eu posso falar que é uma casca, tá? Eu falo que é Coats, o nome mais chique, sabe? Coats. E aí, hoje nós temos um coat super chique, que é o Barrier Coat, né? Que ele tem a base, que é o material bioativo da Shofu. Então nós podemos, para refinar, né? Então ele forma um escudo protetor, uma casca protetora fotopolimerizável, para manter ainda mais esse paciente com alívio da sensibilidade. E também, hoje, pelo menos aqui na nossa universidade, nós estamos trabalhando com cianocrilato, que nada mais é, não é para falar para o seu paciente que você vai aplicar Super Bonder, tá, gente? Tá? Mas é o famoso Super Bonder. Tá? Então, para que serve o Super Bonder? O cianocrilato, tá? Cianocrilato. Ele serve para quê? É uma cola. Ele vai formar uma casca protetora também. Então, você tem a fase de mecanismo de ação neural, mecanismos obliteradores, e depois tem o refinamento com os coats. Isso se você quiser manter por mais tempo ainda seu paciente sem a sensibilidade. Né? Então, o verniz ele serve para isso mesmo, é um escudo protetor. Muito legal. Parece que foi uma outra pergunta do Ramon, Mari. Ramon. Peraí. Que prescrição pode utilizar em pacientes, em crianças, né, com dentinogênese? Acho que na primeira fase ele quis dizer, eu acho. Eu não entendi a pergunta. Qual creme dental utilizar para pacientes com dentinogênese? Isso. Sim, parece ser isso. Tá em espanhol a pergunta. Ah, tá. Bom, dentinogênese já é um outro tipo de defeito de esmalte, né? Ele não é já um defeito que envolve esmalte. Inclusive, dentinogênese já envolve até outro tecido, né? Normalmente, os pacientes que têm dentinogênese, eles têm muita sensibilidade também, assim como os pacientes que apresentam a melogênese imperfeita, né? Então, nós temos a melogênese imperfeita e a dentinogênese imperfeita. Ambos os casos são ligados, né? Realmente é um caráter hereditário e tem como característica maior, né, a hipersensibilidade, um grande impacto na qualidade de vida. A dentinogênese ainda tem um maior impacto estético. Não sei se vocês já viram esses casos, parece que os dentes são todos acinzentados. Então, o impacto estético é muito delicado e complicado. Né? Para esses casos, tanto a melogênese quanto a dentinogênese, a adesão dos materiais restauradores é péssima, é horrível. Porque normalmente a gente utiliza cimento de ionômero de vidro para redução ou para o controle da sensibilidade, e em termos de cremes dentais, a gente atua da mesma forma. Da mesma forma. Primeiro, a gente pode atuar com os mecanismos neurais e depois obliteradores também. Tem autores e pesquisadores que já partem para os mecanismos de ação obliteradores, porque nós sabemos que esses dentes, diferentemente afetados pela HMI, não tem essa dita inflamação. Tá? Eles têm praticamente, são dentes mais porosos, que a gente necessita realmente obliterar. Então, os dois pensamentos estão corretos. Tanto já partir para uma pasta obliteradora, ou fazer o protocolo, né? Se existe um protocolo. Né? Primeiro partir, então, para um mecanismo de ação neural, reduzindo ou trabalhando, e depois finalizar o tratamento com as obliteradoras. Certo. Fala pra gente um pouquinho dos ionômeros, da adesão, que era o que a gente ia entrar. O tempo tá passando muito rápido, estou assustada. Rápido. Ó, então lembram-se, né? Então, a palavra-chave hoje não, né? A palavra-chave para tratamento da HMI é o quê? Evitar a progressão ou instalação da cárie. É isso que a gente tem que pensar. Se hoje você quer ter sucesso para tratar HMI, é evitar cárie.
É isso. Ou evitar que ela progrida se ela já estiver instalada. Sim. Então, o material mais indicado, o material de primeira escolha para o tratamento, né? E aí eu estou pensando o quê? Ou um recobrimento de dentes que não estão quebrados ainda, que só tem a mancha, né? Ou opacidades. Então, para esses dentes que não estão ainda quebrados, fraturados, mas que têm as opacidades demarcadas, e estão numa área, por exemplo, de grande esforço mastigatório, como são os molares, o que nós temos que fazer? Selar. Não adianta. Nós temos que selar as manchas. Então, nós podemos selar tanto com selantes resinosos, e aí a gente coloca o clássico Fluoroshield. Então, por quê? A palavra-chave não é isolar ou evitar que a doença cárie se instale. Então, só que tem uma dica. Você tem que selar em cima da mancha. Então, tem muitos clínicos que falam assim, eu só vou selar cicatrículas e fissuras. Não. Você vai selar cicatrículas e fissuras e a área manchada. E a área portadora da mancha. Né? Às vezes é uma às vezes é uma área de cúspide, às vezes é uma distal. Então, isso você tem que selar também. A dificuldade que eu vejo em selar essas áreas, que não são áreas comuns, é porque são o quê? Materiais fluidos. Né? Eles têm que ter uma fluidez mesmo, porque eles foram indicados para quê? Sulcos e fissuras. Então, normalmente, para essas áreas de grande esforço mastigatório, deixa eu ver aqui, de Não tem grande muita esforço restrição. mastigatório, a gente pode usar as resinas que têm carga, que tem uma carga muito boa. Por quê? O Fluoroshield, assim como outros selantes que liberam um fluoreto por meio, que é super importante, eles não têm muita carga. E não tem por que até mesmo, porque eles são mais fluidos mesmo. Né? Então, hoje nós podemos trabalhar então com resinas flow, que tem uma carga bacana, né, uma carga boa naquelas áreas de grande esforço mastigatório, mas tem uma determinada fluidez, mas elas resistem aos esforços mastigatórios. E na área de sulcos e fissuras, a gente pode aplicar os nossos selantes resinosos convencionais, como o Prevent da FGM, o próprio Fluoroshield. Então, isso é para quando nós temos o quê? Elementos que ainda não se quebraram ou se fraturaram. Então, a primeira escolha, selante resinoso. Primeira escolha que nós temos. Aí nós temos os casos em que a gente não consegue isolar. Ou que o paciente, eu até falo, olha, esse paciente aqui, porque essa técnica é sensível, não é? É uma técnica sensível. Não pode ter saliva, entre outros requisitos. Se você verificar que seu paciente realmente ele não é um paciente colaborador, aí nós temos que partir para uma técnica menos sensível. Aí nós partimos o quê? Para os selantes ionoméricos. Né? E aí, para os selantes ionoméricos, hoje, o material ou tipo de ionômero mais indicado para selar seria, então, os CIVs de alta viscosidade. E aqui eu estou colocando o Fuji 9, né, que também é da marca GC, igual da pasta, né, lá da MyPaste. Por que que hoje a gente utiliza muito mais os CIVs de alta viscosidade? Esse daqui é só um deles, tá? Nós temos o Fuji 9, nós temos o Ionostar Plus, que é lançamento da Voco, que é um ótimo ionômero de vidro de alta viscosidade. E nós temos, eu acho que o queridinho, que é o Equiaforte, né? Que eu acho que hoje é o que temos maiores evidências de realmente de melhor adesão, maior sobrevida dos selantes e restaurações. Então hoje, se você puder optar em fazer selante, né, ionomérico, opte pelos selantes à base de cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade. Que é o que? O Fuji 9, nós temos o Ultra da Shofu, nós temos o Ketak Molar Zimix. Esses todos são de alta viscosidade. E aí, esses mesmos cimentos de ionômero de alta viscosidade são os indicados quando nós temos fraturas ou quebras. É o primeiro material de escolha que a gente vai colocar. Os mesmos CIVs de alta viscosidade. Por quê? Eles que são os materiais que mais têm adesão a essa estrutura hipomineralizada, esses que têm maior resistência mecânica. E também fazem o que? Além disso, fazem a liberação do íon fluoreto para o meio. Por quê?
é a fase que a gente quer o quê? Redução da capacidade patogênica desse biofilme. Então, ele vai cumprir todas essas ações. Tá? E o que eu sempre escuto, mas eu uso Riva. Ok, ótimo. É um ionômero convencional. Né? Ótimo. Só não use ionômeros que a gente sabe que não vai ter adesão. Né? Que isso a gente já sabe, a nossa própria prática clínica já indica. Maxion R é super complicado a gente usar em pacientes que têm HMI. Tá? Então não esqueça, nós estamos falando de HMI, não é para cárie dentária. Né? Então Maxion R a gente não indica tanto. Vidrion R a gente também não indica tanto. Né? Mas nós temos aqui esses outros aqui, e pode parecer, tá? Pode parecer que eles são caros. Né? No fim das contas, você só coloca uma vez. Você não teve que trocar 3 vezes o Maxion, 4 vezes o Vidrion. Então, no fim das contas, acaba sendo mais barato, sabe? Então, às vezes, na compra, ele acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas você não teve que gastar mais para repor, para refazer aquela restauração. Isso que a gente tem que pensar também. Muita gente não coloca isso, não leva isso em consideração, né? O resserviço, né? E às vezes o que é o ideal, às vezes não, o ideal é investir num bom material para evitar esse tipo de situação. Sim, com certeza. Acaba compensando, né? A Amanda fez uma pergunta se os selantes resinosos, eles precisam de um protocolo de adesão. E eu acho que vai ser também a nossa última pergunta, porque deixa eu ver aqui. Estamos quase acabando já. Ó. Sim, olha só, as evidências apontam, não é? Que para que a gente tenha uma maior adesão do selante, a gente pode sim utilizar um adesivo, né? Um adesivo convencional, porque a gente faz o ácido fosfórico e coloca o selante, não é? As evidências apontam que a gente aumenta a adesão quando a gente coloca um adesivo, tá? Um adesivo convencional. Só que lembrem-se, todas as vezes que a gente coloca mais um passo clínico, maiores são as chances também de falhas clínicas. Sim. Então fica uma técnica mais sensível ainda. Tá? Então, se você tiver um paciente colaborador, que abre bem a boca, que você tem certeza que não vai contaminar, ótimo, pode passar o adesivo antes da colocação do selante. Do contrário, não tente colocar mais, porque você vai ter maiores chances de falhas técnicas. E uma pergunta que acho que tinha sido até um questionamento da Mari, né, da desproteinização com o uso de hipoclorito, mas parece que já tem algumas pesquisas com o uso do papacário também, né? Nós não temos evidências muito claras ainda sobre o uso do hipoclorito e também do papacário. São estudos in vitro, né, ou seja, são estudos de laboratório que realmente apontam uma performance melhor. Só que quando a gente transporta as condições de laboratório para a clínica, não é muito o que a gente vê. Então, por enquanto não há essa translação, né, que a gente fala, né, essa aplicação clínica mesmo, por enquanto a gente não utiliza, porque, novamente, é mais um passo clínico. Né? Então, quando a gente coloca mais um passo clínico, nós temos que levar em conta também que é um paciente que não é colaborador, o tempo de cadeira dele é complicado. Então, entre fazer uma técnica convencional boa, perfeita, e entre aquela que a gente coloca um passo a mais e que ainda não está muito evidente, né, embasado cientificamente, fique pelo clássico. E aproveitando que a gente falou do papacário, né, vai ter o seu curso no SCKB com a professora Sandra Calil, não é? Se você quiser falar um pouquinho para o pessoal. No dia 13 de agosto, pessoal, eu vou realizar um curso presencial no espaço SKB, que é da professora Sandra Calil. É só vocês entrarem lá no @SKB e lá tem as inscrições. Eu estou colocando o arroba aqui nos comentários. Obrigado, Mari. Então, quem quiser, né, aprender um pouco mais, aplicar desses materiais, que tudo que a gente falou, nós vamos ter um momento teórico e um momento prático também, que vocês vão poder utilizar todos esses materiais aqui e colocar a mão na massa. Vai ser muito bacana, caso algum de vocês que estejam por aí queiram dar um pulinho lá em São Paulo também, para fazer essa
para colocar a mão na massa em todos esses materiais. Muito Eu acho que tinha assunto para uma live para uma noite inteira aqui, pelo menos até meia-noite. Ia ter bastante assunto. Mas a gente quer te agradecer demais a sua disponibilidade de estar com a gente aqui essa noite. Uma live muito ilustrativa. Adorei você ter os materiais aí para mostrar para o pessoal. Acho que isso enriquece muito, porque o visual marca, né, demais. E assim, eu amei, adorei, de verdade. Muito obrigada, viu? isso mesmo, né? Agora a gente tem que combinar de se encontrar para se conhecer pessoalmente, né? Verdade, pois é. Isso mesmo. Muito obrigada. Logo a gente te chama para aparecer por aqui também, nos nossos cursos, Franca, Uberaba. Ó, tô à A gente disposição. sempre está transitando para lá e para cá, né? Eu estou à disposição, viu? Eu que agradeço pelo querido convite. Também estão convidados, estão todos convidados também para conhecer a nossa escola aqui, a UFMG, que está de braços abertos também, não somente para cursos, mas também para tomar um cafezinho, um pão de queijo. Tá? Todos estão convidados e eu agradeço novamente pelo convite, viu? Deixa eu só. A live pode ficar gravada. Eu ia falar isso. Aproveitar para falar para o pessoal e pedir autorização para deixar gravado, professor, no nosso canal do YouTube, da Oca Odontologia. Quem não segue o canal ainda lá do YouTube, é só entrar no link da bio, no site da Oca, tem tudo lá, e lá vai ter o link para entrar no canal do YouTube, tá? Todas as nossas lives aqui da Odontologia em Papo Aberto ficam gravadas lá, sempre que os professores autorizam, vai estar tudo disponível lá para vocês reassistirem, tá? E a gente manda o link aqui no Instagram e também te encaminha, professor. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para todos. E eu que agradeço, viu? Um Boa abraço. noite. Obrigada, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.